E aí, moçada, tudo bem? Tranquilo? Bora para mais um vídeo, parte 3.1. Hoje a gente vai trabalhar com circuitos mistos ou circuito série paralelo, depende da bibliografia que você estiver estudando, né? Vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões e correntes, que, como o próprio nome já diz, o circuito é misto, ele vai ter características de um circuito série e um circuito paralelo. Ah, mas eu nunca entendi circuito misto é complicado demais. Fica tranquilo, cola aqui, presta atenção com calma, volta o vídeo, refaz, faz mais exemplos que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos aqui para o Proteus, a gente vai montar nosso circuito e vamos fazer a simulação. Eu vou manter, tá, a mesma fonte dos outros exemplos, os mesmos resistores, a gente só vai dispor eles de forma diferente. Agora nosso circuito é misto, ó, resistor, só está trabalhando com isso por enquanto. Lembrando que para a gente buscar o componente, deixa eu abrir meu zoom aqui, para a gente buscar o componente, aqui, né, modo componente, depois você vai pegar o componente aqui na biblioteca. Eu vou continuar repetindo isso em alguns vídeos, já já eu paro, tá? Até o pessoal ficar bacana nesse aspecto aí. Fonte, duplo clique, botão esquerdo, VCC, vamos manter em 10 volts, não são 10 VV, são só 10 volts. Aqui a gente tem esses resistores, ó. Vou rotacionar os resistores aqui, não tem o teclado numérico, né, ainda. Vou ligar o primeiro resistor aqui, olha lá. Circuito misto mais simples possível, tá? Misto fundamental, mais básico para a gente começar a trabalhar. Vou alterar o valor dos resistores aqui, a gente vai manter em 4 ohms. O outro aqui em 6 ohms. E o terceiro em 10 ohms. Então a gente está mantendo a fonte, mantemos os resistores, a gente só muda o jeito com que eles estão configurados. Vira aqui na aba de animação, né? Em System, opções de animação. Vou marcar para a gente enxergar as tensões e as correntes. Simulando. Ó, o circuito misto é um circuito série e paralelo. Então ele vai ter a característica do circuito série e do circuito paralelo, tá bom? A gente tem aqui uma corrente que sai da fonte, né? Essa corrente aqui, eu vou chamar ela de corrente total. Vamos deixar aqui em amarelo. Essa corrente que sai da fonte aqui, eu vou chamar ela de corrente total, tá? Vou escrever aqui, a gente vai batizar as correntes e todas as quedas de tensão. Quando essa corrente chega aqui no resistor R1, tem algum outro caminho que não seja fluir por R1? Não tem, né? Se a corrente é obrigada a seguir um único caminho, a gente caracteriza um circuito série. Então a gente vai identificar, a gente vai fazer o movimento da corrente por todo o circuito, a gente vai identificar quem é série, quem está em paralelo, onde vai ter queda de tensão, onde as correntes se dividem, antes da gente começar propriamente a medir as tensões de correntes e calcular também. Vou mudar para verde. Ó, então a gente já sabe que esse cara aqui é série. Por que ele é série? Se ele morrer aqui, ó, só tirar esse resistor, o R2 e o R3, eu comprometo o funcionamento, os dois vão parar de funcionar. Se eu tivesse 3 lâmpadas, as 3 estariam apagadas. Eu vou marcar com S aqui. Então esse carinha aqui, ele é série. Qual que é a característica do circuito série, pessoal? A característica principal dele é que a gente tem uma queda de tensão, né? O circuito série ele divide tensão, então corrente que flui por resistência, né? Resistência vezes corrente, eu vou ter uma queda de tensão. Dá pra gente enxergar claramente pela diferença de cor nos potenciais aqui, ó. Quanto mais vermelho, mais positivo. Passou pelo primeiro resistor, você vê que a cor vai ficando mais esverdeada, quer dizer que eu tenho uma queda de tensão aqui. Queda de tensão no circuito série eu vou chamar de
tensão no resistor 1. Vamos ver se cabe aqui. Queda de tensão no resistor 1. Bacana. Essa corrente total ela vai chegar nesse ponto aqui. E aqui a gente tem um nó, né? A característica do nó é que a corrente vai se dividir. Eu vou ter duas correntes aqui então. Eu vou ter uma corrente que flui pelo resistor 2 e uma corrente que flui pelo resistor 3. Vamos batizar elas. Corrente que flui pelo resistor 2 vai ser IR2. Corrente que flui pelo resistor 3 vai ser IR3. Beleza? Então a gente tem a nossa parte série e agora a gente vai ter a parte em paralelo do circuito. Essa parte aqui. Vou marcar com P em paralelo do circuito. Tudo isso aqui vai estar lá na projeção depois, lá nos slides. Seguindo a aula, né? Então vamos lá. Corrente sai total, passa pelo resistor série. Eu vou ter uma queda de tensão que eu chamei de VR1, tá? Essa corrente vai chegar nesse nó, ela vai se dividir por dois caminhos, corrente no resistor 2 e corrente no resistor 3. Importante também, ó, a corrente total que sai da fonte é a mesma corrente que flui pelo resistor série, né? Então eu posso falar aqui, ó, que a corrente no resistor R1 é a mesma corrente que sai da fonte que a corrente total. Tranquilo? Vamos lá para as medições. Vou parar minha simulação. Vamos primeiro mostrar a corrente total aqui. Abrir o circuito, não precisava abrir nessa versão de Proteus, mas toda hora faço isso. Instrumentos de medida estão aqui. Amperímetro DC, né? Amperímetro sempre em série. Corrente de 1,29 amperes. Essa corrente total passa pelo primeiro resistor. Corrente que passa por resistor me dá uma queda de tensão. Vamos enxergá-la aqui. Queda de tensão aqui. A gente vai colocar um voltímetro. Voltímetro sempre em paralelo, não se esqueçam. Amperímetro é série. O voltímetro em paralelo. Simulei, olha só. Corrente passa pelo resistor. I vezes R me dá uma queda de tensão de 5,16 volts. Se eu perdi 5,16 volts dos 10 volts de potencial total que eu tinha, onde que vai estar a diferença? Pela lei de Kirchhoff das tensões, essa diferença vai estar em cima desse arranjo em paralelo aqui. Vamos enxergar? Olha lá. Legal, ó. 5,16 mais 4,84 vão totalizar os 10 volts da fonte. Lei de Kirchhoff das tensões. Tá bom? Ah, mas não, aqui tá errado, professor. Eu tenho 4,84 em R3 e 4,84 em R2. Então 4,84 mais 4,84 com 5,16 vai ultrapassar os 10 volts da fonte. Não. Não se esqueça que no arranjo em paralelo, que são esses dois resistores aqui, R2 e R3, característica do circuito paralelo, eu tenho uma tensão só. Então é só um potencial, você contabiliza apenas 4,84. 4,84 com 5,16 a gente vai ter os 10 volts da fonte. Então a parte séria aqui eu vou ter queda de tensão e a minha parte em paralelo do circuito misto eu vou ter divisão das correntes. Vamos enxergá-las. Vou apagar aqui para não ficar tão sujo. A gente vai inserir 2 amperímetros aqui. Vou rotacionar meu amperímetro. Positivo para cima. Conectei o primeiro amperímetro. Conectei o segundo amperímetro. Dá uma olhadinha. Então aqui a corrente é uma só, parte série do circuito. Chegando nela vai se dividir. Por R2 está fluindo 0,81 amperes e por R3 está fluindo 0,48 amperes.
Lei de Kirchhoff das correntes, a somatório das correntes que chegam no nó é igual ao somatório das correntes que sai por ele. Se eu somar aqui 0,81 com 0,48, adivinha quanto que eu vou encontrar? Exatamente, 1,29 amperes. Toda vez que a medida de corrente ela for abaixo de 1 ampere, eu indico vocês a mudarem o range do instrumento aqui do amperímetro, tá? Duplo clique com o botão esquerdo, você vem aqui no range dele, ó, display range, tá em amperes, né? Vou mudar para miliamperes, a gente vai ter uma leitura mais precisa. Simulamos de novo. 806 mili para o R2 e 484 mili para R3. Se eu somar os dois, as duas correntes, a gente vai ter a corrente total que sai da fonte aqui, beleza? Vamos agora calcular esses resultados. Os circuitos mistos eles combinam as características do circuito série e paralelo, tá bom? Eu passo aqui para vocês algumas orientações, não são regras, tá? É só uma forma que eu tento orientar meus alunos a seguirem para que eles consigam resolver os problemas de forma mais simples. No primeiro caso, a gente vai percorrer todo o circuito e anotar os elementos em série e em paralelo, como a gente fez lá na simulação. Depois, a gente vai começar a determinar a resistência equivalente, que é o primeiro passo, né? Por esses arranjos em paralelo, exceto se eu tiver algum componente em série aqui no arranjo em paralelo. Se eu tiver esse componente em série, eu preciso somar esses resistores, né? Eu faço equivalência em série antes de resolver o paralelo. Isso é muito importante, tá? Vá redesenhando o circuito de modo que restem apenas elementos em série. Depois que tiver só elementos em série, você vai resolver equivalente série normalmente. Vamos lá para o passo a passo. Primeiro caso, ó, tem uma corrente total que sai da fonte. Chamei essa corrente também de corrente do resistor 1, porque é meu elemento em série. Aqui a gente identificou que os resistores R2 e R3 estão em paralelo. E eu vou ter uma corrente IR2 e uma corrente IR3. O elemento série, nosso resistor R1, a gente vai ter uma queda de tensão. A corrente é forçada a passar só por ele, a gente tem essa queda de tensão. E aqui as correntes vão se dividir o resistor 2 e o resistor 3. Depois a gente vai começar a determinar a resistência equivalente no arranjo em paralelo, se eu não tiver, né, nenhum componente em série aqui nesse arranjo. Como esse caso aqui é mais simples, a gente vai calcular a resistência equivalente daquela forma que eu mostrei no vídeo passado, né? Vou chamar esses dois resistores agora de Rx, uma resistência equivalente do paralelo, e a gente vai fazer pelo inverso da soma dos inversos. Vai chegar no resultado de 3,75. Eu não lembro como é que faz isso. Vamos lá para a calculadora científica. Deixa eu abrir minha calculadora científica aqui. Tá aqui a menina. Olha lá. 6 a menos 1 mais 10 a menos 1. Bem simplesinho. Aperta igual. Não esquece de inverter de novo. X a menos 1. Resultado lá de 3,75. Beleza? Bem tranquilo, tá? Vida que segue, a gente vai redesenhar agora esse circuito. A gente vai simplificando esse circuito até que reste apenas elementos em série, depois a gente resolve normalmente. Agora eu tenho um resistor R1 de 4 ohms em série com resistor RX de 3,75. O que eu faço? Somo, resolvo o equivalente série normalmente. Eu vou ter uma resistência equivalente para esse circuito de 7,75 ohms. Já que eu tenho agora tensão e apenas uma resistência, eu consigo resolver pela lei de Ohm a corrente total, que ela é de 1,29 amperes, como a gente tinha visto lá na simulação.
Se eu tenho essa corrente total aqui e o meu elemento em série, eu consigo calcular a queda de tensão no resistor R1. Como que eu calculo isso? Multiplico a corrente que passa por R1 pela resistência do resistor R1. Eu vou ter 5,16 volts. Depois a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, né, que fala para a gente que a somatória dessas quedas de tensão aqui tem que ser igual ao potencial total aplicado. Então, se eu tenho 10 volts na fonte e perdi 5,16 no meu elemento série, a diferença de 4,84 só pode estar em cima do arranjo em paralelo. Lembrando que a gente contabiliza só uma tensão de 4,84, eu só tenho um potencial pela característica do circuito em paralelo. Agora a gente vai calcular a corrente nos resistores. Corrente no resistor R2, eu pego a tensão que está em cima de R2, que é essa tensão de 4,84, e divido pela resistência R2. Tenta sempre dedicar esse cálculo aqui para o elemento que você está estudando. Se eu quero calcular a corrente no resistor R2, tensão no resistor R2, dividido pela resistência do resistor R2. Então a gente tem aqui 0,806 amperes. Meu amperímetro aqui, ele está na escala de miliamperes, como a gente fez na simulação também. Mesma coisa para o resistor R3, certo? A corrente no resistor R3 vai ser a tensão no resistor R3 dividido pela resistência dele, 0,484 amperes. Então aí os instrumentos. Vamos confirmar agora, pela lei de Kirchhoff das correntes. Não sei se está certo, eu estou em dúvida. Soma a corrente aqui no resistor R2 com a corrente no resistor R3. Se o resultado for igual à corrente total, tá tudo bacana com o seu exercício, você fez tudo certinho. Tranquilo? A gente vai dividir essa aula de circuitos mistos em duas partes. Eu fiz o primeiro exemplo, na aula seguinte, segunda parte, a gente faz um exemplo um pouco mais complexo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa seu comentário aí, me manda e-mail, me manda alguma pergunta no WhatsApp e tenta ir reproduzindo isso em casa, vai simulando, vai calculando, tá bom? Aquele abraço e até a próxima.